programa Cidade Aberta, edição de hoje, está começando aqui pela TV Cidade Farroupilha, a nossa TV. O que é de Farroupilha, você vê aqui na TV Cidade. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento, o cotidiano vive em discussão nos nossos estúdios com a presença sempre de convidados. E você deve nos acompanhar aqui em Farroupilha pelo canal 14 da NET, região cobertura Farroupilha. Você recebe a nossa imagem, a nossa TV Cidade Farroupilha. Não tem NET? Não tem problema, você também pode nos acompanhar com o aplicativo da TV Cidade Farroupilha. É isso, baixe o aplicativo. Hoje a nossa vida é cheia de aplicativos, né? Baixe o aplicativo, mais um da sua vida, na TV Cidade Farroupilha, no seu celular, e depois você vai ter a nossa programação na palma da sua mão. E ainda tem o recurso também do nosso site, www.tvcidade.net. São 3 alternativas para você não ficar sem a TV Cidade Farroupilha, sem curtir, sem dar vocês vão gostar desta palavra, espiadinha ou uma fugidinha na nossa programação. Então esteja sempre conosco. O programa Cidade Aberta de hoje recebe aqui nos estúdios o nosso convidado semanal. Na semana passada ele não esteve conosco porque deve ter prolongado o feriado também. Enfim, é um trabalhador, um industrial renomado da nossa cidade, o Senair Gomes da Silva. Meu caro Senair, tudo bem contigo? Depois do feriado tu estás aqui com o sorriso no rosto. Eu acho que alguma coisa de boa tem acontecido do feriado para cá ou nos últimos dias. Conta para nós, Senair. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite ao nosso cameraman. Se ele não opera direitinho ali, a gente fica todo torto. Gente, claro. Obrigado, Israel. Daqui a pouco dá um close no cabelo dele. Não tive muito tempo. Hoje foi o recorde, porque em 45 minutos tomei banho, tirei a barba, vesti a roupa, tomei café e cheguei até aqui. Mas isso é praxe do homem, né? A mulher leva 45 minutos para cada etapa. E tirei a graxa e coloquei perfume. Aliás, olha bem. Eu tenho que dar esse texto. Olha aí o penteado. Olha ali. Tirei a graxa do cabelo. Tem alguns grisalhos aqui, mas já... Só alguns? Alguns. Eu já contei a história do sabão de soda que mantinha meus cabelos castanhos claros. Vim para a cidade e o shampoo desbotou meu cabelo. As telespectadoras, sobretudo, e também os telespectadores não têm o privilégio que eu estou tendo de perceber aqui olfativamente o desodorante, o perfume que o Senair está usando. Me conta, André, porque acho que esse cativa, hein? É o contraponto da graxa. O contraponto da graxa. Porque metalúrgico, tu sabes como é que é. Tem que estar botando a mão na massa. Na massa. Então, eu quero te dizer que foi uma semana, mesmo com feriado, uma semana bastante trabalhosa, entrou bastante serviço, bastante mesmo. Sim. Há um movimento sinal de que a economia começa... A economia, nosso ainda está uma primeirinha? Eu te diria assim, existem dados que mostram que a economia está andando. Alguns setores um pouco menos, outros setores um pouco mais. O grande problema da indústria nossa é que ninguém estava com estoque. E a indústria, o estoque tinha sido limpado. Automaticamente. E quando eu ouvia falar, nas reuniões que eu participava, principalmente dentro do Sebrae, que não existe o grande empreendedor e o pequeno empreendedor. Existe empreendedor de empresa grande e empreendedor de empresa pequena. Administrador de empresa grande e administrador de empresa pequena. Agora eu entendi por quê. As grandes empresas, os grandes conglomerados, estão com a máquina a todo vapor fazendo hora extra. Atendendo pedidos enormes. As empresas menores, por falta de estoque, por ter demitido, vai demorar bem mais para reengrenar e para voltar ao ponto de equilíbrio, para começar a ganhar dinheiro. O medo que eu tenho é que neste processo mais demorado, onde o malabarismo foi muito grande, e tem um dado, a semana passada eu estava lendo que no ano 2017 o número de pedidos de recuperação judicial foram muito grandes. Esse ano, muito menores. Em compensação, em contrapartida, não é compensação, em contrapartida, o número de falências de 2017 foram pouquíssimos. E 2018 está disparando. Nesses 4 meses disparou o número de falências. O que confirma a minha tese que quem pede recuperação judicial fica numa fila muito difícil da recuperação. Sim. Ele fica numa fila do Calvário.
É muito difícil. É só um milagre. Quase. Só um milagre. Só um Eu milagre, não consigo enxergar a possibilidade. Existe N fórmulas de tocar essa recuperação judicial. Mas há restrições de tudo que é lado. Nós estamos num país onde o que é pobre tem que ficar mais pobre. E talvez só te interrompendo no teu raciocínio, que você já disse aqui em outras ocasiões, e eu tenho ouvido de muitos empresários na mesma linha, que muitos empreendedores não fecham hoje o seu negócio porque não conseguem pagar as contas, as despesas do fechamento, rapaz. Bastante. É isso? Bastante. Enquanto nós falamos aqui na última vez que existe uma empresa da Serra pegando empréstimo pelo via BNDES, a 1% mais TJLP ou 2,5% ao ano. Sim. Vai lá melhor que juro de pai para filho. Vai lá o pequeno, o médio, a média empresa, a pequena empresa, o armazém, sei lá o quê, perceber a diferença de juro que ele paga. Quando tem crédito, quando existe o crédito, ele é muito caro, porque normalmente o banco já faz uma série de dificuldades, faturamento, nessa época aqui ninguém, não vínhamos faturando, essa é a verdade. O nível de faturamento diminuiu muito, e agora, aos poucos, e ainda tem um risco da inadimplência. Tem muita gente que precisa comprar, não tem mais crédito, e se a gente arrisca, não se sabe se a economia vai sustentá-lo ainda com este crescimento que está começando. Sim. Agora, esta retomada econômica, ela vai levar muito tempo, ela será retomada num ritmo, se ocorrer, num ritmo bem diferente do que foi a queda dessa situação. Ou seja, nós não vamos voltar tão cedo para o que era, se voltarmos. Eu acredito que a gente nem volte mais. 2012, 2013, 2011, que foram chamados anos dourados da economia dos últimos tempos, né? Agora nós vamos para uma economia muito mais moderada. E depois tem um detalhe, e aqui vamos falar abertamente, o pobre viajou, o pobre foi para o restaurante, o pobre trocou a geladeira, o pobre comprou o automóvel, o pobre fez tudo. Mas o pobre se endividou. O pobre se endividou. Tinha emprego. Quantas vezes eu critiquei o seguro-desemprego? 2012, 2013, eu criticava o seguro-desemprego porque eu precisava de funcionário, não tinha. A empresa precisava contratar e não existia funcionário disponível. O pessoal estava usufruindo do seguro-desemprego. Hoje a dificuldade é muito grande e hoje sim não temos vagas de emprego. Agora está começando a surgir algumas vagas e o que me chama a atenção é que o número de pessoas à procura de emprego desapareceu. Praticamente não existe ninguém entregando currículo, querendo emprego. Não vi mais. Agora, por outro lado, são coisas que a gente ainda não sabe, precisava um estudo mais aprofundado, saber porquê das razões. Mas o número de microempreendedor individual disparou. Disparou também. Disparou. O que chama a atenção, e foi notícia aqui em Farroupilha também na semana passada, um grupo farroupilhense, o grupo Feltrin, está vai inaugurar em breve em Gramado o Hard Rock Café, lá em Gramado, cidade turística e tudo mais. E foi aberto um processo seletivo para, se não me falha a memória, 100 profissionais. Teve mais de 2.000 pessoas procurando oportunidade de trabalho. E isso para as mais simples funções, advogados, engenheiros, arquitetos e por aí afora. Então demonstra como que tem muita gente ainda procurando emprego. E eu fazia uma leitura juntamente com sindicatos de trabalhadores nas vésperas do Dia do Trabalhador. Nós temos hoje, em Caxias do Sul, segundo dados do Sindicato dos Metalúrgicos, mais de 30 mil desempregados só na área metalúrgica. É muita coisa. Mas há um fenômeno meio engraçado nessa história do desemprego, do emprego, da vaga de emprego. As pessoas, de um tempo para cá, um pouquinho mais de dificuldade no trabalho, não querem essa vaga. As pessoas aprenderam... As pessoas não querem mais trabalho, querem emprego. E assim, aquele emprego fácil, aquele emprego que eu não precise suar a camisa, que eu não preciso botar a mão na graxa. Aquele emprego que tenha que botar a mão na graxa, fica um pouquinho mais difícil, que eu tenho que fazer um pouco de esforço pessoal, já as pessoas, é um número bem menor. Porque também tem outro fenômeno que o Brasil está presenciando. A grande maioria das cabeças bem iluminadas que saem das universidades querem o serviço público. Eu estava vendo ontem, existe são 450 vagas no Rio Grande do Sul neste momento, para concursos públicos. Para concursos públicos, e salário chega a 25 mil.
Então, na iniciativa privada, quem paga 5 mil para um funcionário, ele tem que se... Já está pagando um super salário. Engenheiro hoje trabalha por 4 mil reais, até por menos. E aí você vai para um concurso público para ganhar 25 mil reais. Então, as cabeças... Haja máquina pública para aguentar isso. Essa que é a questão. Onde o serviço público está pagando tão bem, as pessoas estão indo para lá, primeiro para a garantia de emprego, tranquilidade no emprego, e segundo, pelo ganho. Mas quem paga esses salários? A iniciativa privada. Sim. Mas a iniciativa privada, as empresas, estão cada vez encolhendo mais. Quem pode está automatizando, está comprando robô, está fazendo outros, a geração 4, que se chama, né? A indústria 4.0. 4.0, que é uma nova industrialização, um novo processo que está surgindo. E isso preocupa. Sim. Sabes que na semana passada eu assisti uma palestra no Parque dos Pinheiros, no Almoçando com a Six, e fiquei pensando muito, porque vem aí agora, nós já estamos num período de adaptação, chamado de transição, e quantas entrevistas, quantas vezes eu abordei o assunto com a Nádia Emer Gracelli, contadora aqui do nosso município. Vem aí a partir de janeiro do ano que vem, não tem mais se dá ou se não dá. Não, é obrigatório. O empresário tem um empregado, vai ter que ter o chamado e-social, que é a junção de toda a parte trabalhista do funcionário, do empregado, é a junção da parte contábil, da parte de INSS, previdenciária, a parte da Caixa Econômica Federal, quer dizer, tudo é para desestimular o empregador. Cada 10 empreendedor que a gente conversa, 11 quer fechar a empresa. De uma forma ou de outra. Nós vamos ter surpresas em Farroupilha, porque tem muita gente descontente, existe muito capital a perigo. A perigo? A perigo. Sério? Aqui? Aqui em Farroupilha também. Opa! Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a continuidade do programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade Farroupilha. Hoje o nosso convidado é o empresário Senair Gomes da Silva. Na volta, na retomada, falaremos mais então sobre um mês de prisão do ex-presidente Lula em Curitiba. A gente volta em seguida tratando desta temática. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331.
bem, retornando com o programa Cidade Aberta, TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, região cobertura Farroupilha, também no aplicativo da TV Cidade que você pode baixar no seu aparelho de celular e ainda no nosso site www.tvcidade.net. Estamos no ar com a nossa programação e agora você recebendo e acompanhando o Cidade Aberta, primeira edição. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva. Meu caro Senair, eu não acreditava que nós chegássemos a esse prazo, a esse período, mas completou-se um mês, 30 dias da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais de 30 dias na República de Curitiba. Está indo longe demais a prisão do Lula? Primeiro que foi uma grande surpresa, porque você não acreditava na prisão do Lula, eu não acreditava, honestamente. Eu era São Tomé, só vendo para crer. A torcida do Corinthians não acreditava, a torcida do Flamengo não acreditava. Ninguém acreditava que o Lula, o grande a Gleisi Hoffmann também não acreditava. A Gleisi, e tem gente que não acredita também que ela vai ser presa. Ninguém acredita. O Brasil está passando por uma transformação tão grande que, se tiver um pouco de sorte, esse é um momento ímpar. Ele vai ser, assim, esse momento não tem nada de comparar com o Estado Novo, do Getúlio Vargas, não se compara com a Revolução de 64, a intervenção militar, não se compara a nada sem disparar nenhum tiro. A transformação do Brasil via judiciário, né? Leia-se Sérgio Moro e companhia, esse pessoal da Lava Jato. Não STF, Sérgio Moro, né? Sérgio Moro. Então, assim, com essas iniciativas da Polícia Federal do Brasil, que também está fazendo um trabalho, com a Procuradoria Geral... Agora para cima do atual presidente também, e vai longe, a história aí é comprida. E, assim, a gente percebe que com essa ciumeira, com essa disputa de beleza entre a PGR... Procuradoria Geral da República... E a Polícia Federal... E aí o judiciário com o poder legislativo, que é o Congresso Nacional. O Brasil, é uma artilharia para tudo que é canto. É a hora do Brasil, não digo passado a limpo, porque eu acho que é bastante difícil, mas haver uma acomodação. Nós não vamos mais presenciar absurdos que aconteceu nesses últimos 15 anos. Eu acredito que o Brasil vai tomar um outro rumo. As redes sociais, a nossa amiga Adriana Lins, que é tua colega jornalista, um dia ela foi comigo, me acompanhou, que eu fui falar para os alunos da administração em Caxias, isso há 6 anos atrás. E eu disse, na época para o pessoal, que a grande responsabilidade da mudança do Brasil eram as redes sociais. Sim. Que esse pessoal de universidade, esse pessoal que tem um nível, uma massa crítica mais interessante, tinham o poder e tinham a obrigação de começar a fazer um movimento, porque eu, enquanto universitário, eu tinha medo de apanhar. Eu fui universitário de 73 de 83 a 2008, fui universitário, em períodos distintos. Mas esse pessoal apanhou da ditadura e tinha medo. Agora não, agora nós temos plena liberdade. Então, parabéns aos partidos que assumiram e deram toda essa liberdade aos brasileiros. Agora, o brasileiro tem que fazer a sua parte. Eu dizia isso naquela época, que a responsabilidade era desses universitários, mas eu vejo poucos universitários dando opinião ainda. Eu vejo muito mais professores e um pessoal com menos massa crítica. Eu vejo pessoas assim, que colocam coisas no Facebook, por exemplo, que é de rir. Não que a minha opinião é que seja válida, não se trata disso. Se trata de um argumento muito falho. É um argumento muito pífio, que nem diz meu amigo Renan Calheiros, né? Que o governo é pífio. É um argumento muito, muito transparente. E aí há uma briga de bugio nas redes sociais, um fala bem do Lula, outro fala mal. Eu sem acredito que nós vamos entrar, se já não entramos, estaremos entrando logo me desculpem a palavra, na época da esculhambação, causada pelas redes sociais. Pois é, mas a responsabilidade que eu falava naquela época era desse pessoal que tenha massa crítica, postar coisas com argumentos. Tu viu um jovem, escreveu o livro que você me entregou, eu vou... Marcel Van Hatten. Vou ler, gosto de ler pessoas jovens que escrevem, porque é uma nova visão. Eu que li Fernando Henrique Cardoso, li José de Alencar, Euclides da Cunha, Paulo Setúbal, Richard Bach, agora vou ler Marcel Van Hatten. Li aquele menino de Caxias,
O meu amigo Jaime Lorendi. Então, eu gosto desse tipo de leitura moderna, porque faz a gente repensar muitas coisas. É muito bom, muito obrigado pelo empréstimo, porque livro normalmente não volta. Então, obrigado pela doação. Tu já recebeu algum livro de volta? Eu nunca recebi. Ele vem e fica. Vem e fica. Fica pilhas lá. Vou pensar no teu caso. Então tá, começa por aí. Então, o que eu falava das redes sociais? Que esse pessoal, não só da direita nem só da esquerda, mas colocasse argumentos com consistência, para que as pessoas fizessem uma discussão de alto nível. Eu estou vendo uma discussão de baixíssimo nível sobre política, sobre a economia, sobre a Lava Jato, sobre o executivo, sobre o judiciário, sobre o legislativo. São pessoas que falam porque tem um canal para falar. Sim. Escrevem porque é um assunto, e agora você me abre aqui, vou confidenciar aos telespectadores uma pauta interessante. Vou convidar o meu colega, que porventura, por sinal, há poucos dias lançou um livro, 50 anos da história da comunicação em Caxias do Sul, é um dos profissionais que há mais tempo milita na comunicação, meu amigo Paulo Cancian, para falar um pouquinho sobre essa... Porque o Cancian já pegou aquela época da... Máquina de escrever. Eu também peguei a época da máquina de escrever, viu? Mas a máquina de escrever estava saindo, eu estou ficando velho, estava saindo. As minhas aulas de telejornalismo, de radiojornalismo na universidade, eram de datilografar na máquina. Hoje já nem consigo mais datilografar. Mas eu acho que a questão das redes sociais... e vou aqui e cada vez mais eu valido a frase que o meu amigo padre Leonel Perger, lá de Caravaggio, do Santuário de Caravaggio, disse um dia sobre as redes sociais. É uma faca de dois gumes, e cada vez mais o padre Leonel está certo. Veja que aceitam tudo, né? Sim, vai tudo. E aliás, não pode ser diferente. Não, mas aí nós temos uma liberdade de expressão. Não pode ser diferente. Legalmente, eu sou totalmente contra algum tipo de censura, nada a ver. A gente e cada um que está nos assistindo... Censura é uma coisa, responsabilidade é outra. Tem que ser responsabilidade, isso é outra coisa. Acho que há uma lei ainda muito obscura, não é muito claro isso. Cada um escreve o que ofende as pessoas da maneira que quer e não acontece nada. Aliás, no Brasil, ultimamente, de uns anos para cá, eu lembro, e eu quero recordar aqui, eu já falei, eu acho, uma vez sobre isso, que uma vez um cidadão lá na minha terra contou uma mentira, fez uma calúnia, e depois disse, não, mas não é isso. Ele foi na autoridade local, que se chamava subdelegado, na vila onde se morava, lá em Criúva, e ele assinou um termo onde ele se declarava mentiroso. Olha o que ele desceu na escada. As pessoas perguntavam, e aí, mentiroso? Era horrível uma pessoa ser chamada de mentirosa. Isso hoje não tem mais aquele valor. A pessoa diz uma coisa hoje, mas é força de expressão. Força de expressão. Então, hoje tudo virou força de expressão. Eu posso dizer o que eu quero para o meu amigo Israel, que se ele me contestar na justiça, não, mas eu usei uma força de expressão, não era isso que eu queria dizer. Quer dizer, aí depois do estrago feito. Porque quando você diz alguma coisa... E o Lula baixou o movimento, enfim, houve, e segundo informações até com representantes da militância petista aqui de Farroupilha, em Curitiba, vigília, enfim, toda aquela mobilização. Parece que está esfriando um pouco ou talvez saiu da pauta da imprensa. Qual é que é a tua leitura? São duas coisas. Primeiro que há, vamos dizer, indícios e há movimentos que dizem que o Lula sai dia 10. Dia 10. Dia 10 ele sai da cadeia. Existem gravações, vídeos de militares dizendo que vão cercar a polícia. Vão sitiar Curitiba. Vão sitiar Curitiba e que ele não sai. Mas eu não quero crer que seja verdade que estão tentando uma manobra. Eu acho que ele fica mais um pouco. Mas tu tens aí o diário do Lula? Eu tenho aqui eu recebi pela revista Veja, claro, tem a assinatura da Veja. E eu vi eu não consegui ler tudo ainda. A agenda do Lula? Como é que a gente chama? A rotina do Lula. A rotina do Lula. Ele levanta, agenda, é a mesma coisa. Tipo de 7 horas da manhã, aí ele recebe uma marmita, aí depois ele vai mais tarde para o banho de sol, ele tem uma TV de plasma, mas eu gostei da leitura que ele estava fazendo. Há poucos dias ele concluiu a leitura de O Último Cabalista de Lisboa, romance do escritor Richard, não sei daqui, porque ele é israelense, né?
que conta a história da perseguição sofrida pelos judeus no século XVI. Legal, muito boa. Depois ele começou as leituras dele, o best-seller O Amor nos Tempos de Cólera. The best-seller. Que é do Gabriel Garcia Marques, né? Que o Garcia Marques andou falando mal dele, mas tudo bem. E na fila está o Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, outro best-seller escrito, obra do israelense Yuval Noah Harari. E ele, então, se ele está lendo tudo isso, ele tem muitos cuidados, muitos cuidados eles têm para que ele não apareça, que ele não seja filmado, não seja fotografado, que não possa, isso faz parte da combinação para que ele se entregasse. A imagem dele não pode vazar. Não pode ser exposta. Não pode ser. As informações estão todas aqui, há uma sequência, fotografaram uma vista aérea colocando exatamente onde ele está, esse espaço de 15 metros quadrados, né? E a cama, uma toalha branca em cima de uma mesa, o que ele come, o que ele bebe, o banheiro, uma dose de insulina, porque ele tem problema de diabetes, e assim vai. Então, a rotina toda descrita conforme a revista Veja. Tá aí a rotina do ex-presidente Lula. Quem diria que ele tivesse que passar por essa rotina? Eu te digo assim, numa época, numa fase da sua vida, porque, convenhamos, o Lula foi presidente 2 vezes do Brasil. 2 vezes. Há uma coisa que a gente... E me desculpa dizer, olha, vai ser uma rotina que o atual presidente vai estar tomando o mesmo caminho, se não pior. Eu quero dizer o seguinte, o cara que é poderoso, assume um poder e faz tudo o que ele fez, acumulou riquezas, essa é a verdade, o filho, ele e os parceiros acumularam riquezas, e perde a liberdade. Existe riqueza maior que a liberdade? Não existe. Nós vamos encerrando aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta, voltaremos na segunda edição do programa, sem antes encerrar, voltamos para o Senair, que tem registro, nós estamos com audiência além fronteiras Farroupilha. Estamos com a nossa audiência em São Paulo neste momento. Não no Foro de São Paulo? Não, no Foro de São Paulo não. É um rapaz que é vendedor, um representante comercial, que vende fitas refletivas para nós, da Furgobento, há mais de 20 anos. O Cláudio, que nos assiste, e é um prazer saber que um paulista, não sei se é corintiano, é parmeirense, mas ele deve ser de algum desses times que nos assiste. Um abraço, Cláudio. Então tá, com um abraço ao Cláudio, nós vamos sim encerrando esta primeira edição do programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade Farroupilha. Voltaremos ainda na segunda edição com a presença do Senair falando sobre outros assuntos. Então, fique na programação da TV Cidade e logo a gente se reencontra para a segunda edição do programa.